Eu sou o Dr. Marco Azato, eu sou médico e eu sou diretor do Hipnose Médica BR. Nesse vídeo eu vou te falar como que surge a depressão. Tem várias teorias sobre esse assunto e agora eu vou falar sobre uma delas. E essa é uma que eu gosto bastante. E é importante que você entenda como a depressão surge, porque você vai aprender também como que você pode resolver esse problema. Se você quiser superar a depressão, ter mais felicidade, mais qualidade de vida, então assista esse vídeo até o final. A maior parte das ideias desse vídeo se baseia no trabalho de um americano especialista em hipnose chamado Carl Benio. Como eu já disse, é uma teoria, é uma das várias possíveis explicações para a depressão. Ele diz que existe um processo que gera depressão. A depressão não é uma coisa que aparece do nada. Tem várias coisas que acontecem que fazem no final que a pessoa fique deprimida. E eu vou explicar para você como que é esse processo. Fase 1. Como que começa esse problema? Então, inicialmente, você tem algum problema emocional. Tem alguma coisa na sua vida que está te atrapalhando, que está gerando alguma emoção negativa. Alguma emoção que faz você se sentir mal. E você não consegue lidar bem com isso. Você não consegue resolver esse problema emocional e esse problema vai aumentando e essa situação vai piorando. Alguns dos problemas emocionais mais comuns são a raiva, a tristeza, a ansiedade e o estresse. E às vezes você tem mais de um desses problemas junto. Então isso piora ainda mais a situação, deixa a situação ainda mais difícil. Se você conseguir resolver esse problema, fica tudo bem. A situação não piora e para por aí mesmo. Só que muitas vezes você não consegue lidar com esse problema emocional, você se sente cada vez pior e as coisas começam a piorar. Então você vai para a fase 2. Você se sente cada vez mais incomodado com essa emoção e por isso você faz alguma coisa para se distrair. Você faz alguma coisa para sentir menos essa emoção que está te incomodando. Por exemplo, se você está se sentindo muito triste, você vai fazer alguma coisa para diminuir a tristeza. Você não vai resolver o problema que está causando a tristeza, você vai fugir do problema. E essa fuga do problema, muitas vezes, é uma coisa que ocorre de uma maneira inconsciente, você nem percebe que você está fazendo isso. E tem várias maneiras que as pessoas usam para fugir dos problemas, para se distrair. Cada pessoa acha uma maneira diferente para fazer isso, às vezes mais de uma maneira. Então eu vou te dar alguns exemplos de maneiras que pessoas usam para se distrair dos problemas. Comer excessivamente, uso de álcool, uso de drogas, uso de cigarro, trabalhar excessivamente, vício em jogos, tanto jogos de azar quanto videogame, festas, sexo, pornografia, assistir televisão em excesso, muita Netflix, muito YouTube, usar a internet em excesso, usar redes sociais em excesso, fazer compras em excesso, tomar medicações e várias outras maneiras. Então eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender. Tem uma pessoa e essa pessoa ela sente muita raiva por causa de um problema que ela tem no trabalho. Só que ela não consegue resolver esse problema. E essa raiva vai piorando cada vez mais. Essa raiva vai aumentando. Então ela usa alguma coisa para se distrair, para parar de sentir essa raiva. E essa pessoa começa a beber muito. Quando ela está bebendo, essa raiva melhora um pouco. Essa raiva diminui. Ela deixa de sentir por um certo tempo aquela emoção negativa que ela estava sentindo. Só que ela não está resolvendo a causa do problema. Ela não está agindo para melhorar a situação no trabalho dela. As coisas não vão melhorar no trabalho só porque ela está bebendo. Então ela não está agindo para melhorar a situação dela no trabalho e realmente diminuir de verdade essa raiva. Ela não está agindo na causa do problema. Ela está usando uma distração para diminuir a sensação de raiva que ela tem. E no caso, ela poderia usar outro tipo de distração, não precisa ser o álcool. Ela poderia jogar videogame, fumar, comer demais, fazer sexo, fazer compras. Importante você entender que a pessoa não está resolvendo o problema dela e ela está procurando alguma outra maneira de se distrair e ela está fugindo dos problemas mesmo de uma forma inconsciente. E aí a situação piora. Vai para a fase 3. Com o tempo a situação piora e a raiva vai aumentando cada vez mais. E a bebida não consegue diminuir mais o incômodo causado pela raiva. E aí aparece outra emoção.
vinha a frustração. Antes a pessoa tinha raiva, agora ela tem raiva e agora ela também se sente frustrada. E com o tempo isso vai piorando. Ela vai se sentindo cada vez pior, ela fica com mais raiva e ela fica mais frustrada. O sofrimento que ela tinha vai aumentando cada vez mais. E a distração que ela usava para fugir do problema já não funciona mais. Ela bebe, mas a raiva não passa. Essa frustração acontece para você perceber que o comportamento que você está tendo não está sendo útil, para você entender que isso não está sendo produtivo. A pessoa tem que entender que beber não vai resolver os problemas do trabalho dela. E pode ser também que o uso excessivo de álcool se transforme num problema para a pessoa. Pode ser que esse comportamento que a pessoa escolheu para se distrair do problema inicial se torne outro problema ainda maior na vida dela. E essa situação vai piorando e a pessoa vai para uma outra fase, para a fase 4. Então as coisas vão piorando cada vez mais, essa raiva aumenta cada vez mais, a frustração aumenta cada vez mais, e quando essa frustração atinge um nível muito alto, aí surge mais uma emoção, aí surge a depressão. Então a depressão é todo um processo que precisa acontecer outras coisas antes para ela aparecer. A depressão é um sentimento que faz você parar de tentar resolver o problema. Você tem vontade de desistir, você não tem vontade de fazer nada. Você pode começar a se sentir sem esperança, sem perspectiva que as coisas vão melhorar. Às vezes você sente vontade de largar tudo, de desistir de tudo. Você não consegue ver um futuro, você não consegue ter uma perspectiva clara de solução para o problema. E na verdade, a depressão serve como um mecanismo de defesa do seu corpo para você parar. Porque você estava mal e depois você começou a fazer um monte de coisa e você ficou pior. Então a depressão veio para você parar de fazer as coisas que estavam te fazendo mal. A depressão veio para você parar de fazer as coisas ficarem ainda pior. E durante a depressão, a tendência é que essa pessoa sinta uma diminuição da raiva e uma diminuição da frustração. Então a mensagem da depressão é que você precisa dar um tempo, é que você precisa descansar, você precisa dar uma pausa. Você não pode continuar fazendo o que você estava fazendo. Nesse exemplo, essa pessoa que estava muito mal por causa da raiva, por causa da frustração, por causa do excesso de álcool, ela estava ficando cada vez pior. E ela ia ter problemas muito sérios se ela continuasse daquele jeito. Vamos dar um exemplo, pode ser que ela teria um infarto, um câncer, uma cirrose, e o corpo e a mente dela criam essa depressão para ela parar isso, para ela não chegar nesse ponto tão ruim. Aí vem a fase 5, que pode ocorrer a manutenção ou piora da depressão se a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas, ou pode melhorar se a pessoa parar de fazer o que está fazendo mal para ela. A tendência é que depois de um tempo a depressão diminua e depois volte o sentimento de raiva e de frustração. Se a pessoa continuar sem resolver a situação que causou a raiva, se a pessoa continuar bebendo, as coisas só vão piorar. A depressão vai voltar mais forte e os problemas só vão piorar. Agora ela pode resolver essa depressão. E como que ela resolve a depressão? Nesse caso, teria duas coisas importantes para ser feitas. Uma é atuar na causa da raiva. Nesse exemplo, seria resolver os problemas do trabalho. A outra é parar de fazer o comportamento de distração. Seria parar de beber. Então, você precisa mudar o seu modo de agir se você quiser vencer a depressão. Você tem que acabar com esses hábitos nocivos que estão fazendo você piorar, que não trazem nada de positivo. Não adianta você continuar fazendo essas coisas que você sabe que não funcionam. Qual que é um outro erro das pessoas? É buscar outras maneiras de se distrair. Nesse exemplo, a pessoa bebia muito. Vamos dizer que ela para de beber, mas ela vai fazer outra coisa para se distrair. Ela vai usar droga, vai fumar, vai comer demais, vai assistir TV ou mesmo tomar remédio para depressão. Tem algumas coisas importantes sobre o remédio da depressão. Muitas vezes o remédio para depressão funciona como uma maneira da pessoa se distrair. Muitas vezes o remédio para depressão faz mais mal do que bem. O remédio para depressão ele serve para atenuar os sintomas da depressão, mas dificilmente o remédio da depressão atua nas verdadeiras causas do problema, sem falar que os remédios para depressão têm uma grande quantidade de efeitos colaterais. Tem um outro vídeo aqui no canal
que eu falo por que os remédios para depressão não funcionam bem. Eu recomendo que você assista esse vídeo depois que acabar esse vídeo que você está vendo agora. Eu não estou dizendo que os remédios para depressão nunca devem ser usados. Tem casos que os remédios para depressão podem ser úteis. Eu estou dizendo que os remédios para depressão raramente resolvem o problema e que tem maneiras melhores de lidar com a depressão. Se você está vendo esse vídeo e você usa remédio para depressão, eu não estou falando para você parar o uso dos remédios. Não é indicado interromper o uso dos medicamentos sem orientação médica. Toma muito cuidado com a sua saúde. Mas o que eu quero que você entenda é que a depressão tem causas e essas causas precisam ser tratadas adequadamente para você realmente poder ficar bem. Não adianta só tratar os sintomas da depressão com remédio. Não adianta ficar mascarando a situação. Cada pessoa precisa de um tratamento diferente. Se você está anos e anos com depressão e não está melhorando, provavelmente está na hora de você tentar alguma coisa diferente. Então, se você está se sentindo deprimido, você tem que entender as causas do problema e depois lidar com esse problema da melhor maneira possível. Muitas vezes, quando a pessoa tem esse problema há muito tempo, pode ser difícil de descobrir as causas do problema. Por exemplo, pode ser que a pessoa tenha depressão há 10 anos, 5 anos, a pessoa nem se lembra mais porque ela se sente desse jeito. Em alguns casos, podem ser muito difíceis de curar. Nesses casos, a ajuda de um profissional é muito importante. A hipnose médica é uma das melhores opções de tratamento para depressão e para outros problemas emocionais. Uma grande vantagem da hipnose médica é que ela pode gerar transformações muito rápidas com resultados duradouros. Enquanto algumas terapias demoram anos e anos para fazer efeito, a hipnose médica pode fazer efeito em algumas semanas ou meses. Lógico que cada paciente responde de uma maneira diferente. Então a hipnose médica atua na mente inconsciente da pessoa e faz com que essa pessoa consiga resolver os conflitos emocionais dela. A mente inconsciente é a parte responsável pelas emoções, e com a hipnose a gente pode atuar nas verdadeiras causas do problema. A partir do momento que a gente atua nessas causas, a depressão diminui, a vontade de fazer coisas para se distrair diminui. A pessoa perde aquela vontade de beber, aquela vontade de comer, aquela vontade de fazer aqueles comportamentos para se distrair. E tem muitos casos que a gente vê pacientes que usavam medicamentos para depressão por um longo período, as pessoas melhoram rápido e muitas vezes elas diminuem a dose ou até param os medicamentos. Sempre lembrando que eu não recomendo você parar o medicamento sem orientação médica. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Esse assunto é um assunto complexo e eu resumi bastante ele para poder te explicar de uma maneira simples. E se você tiver depressão, eu recomendo que você assista esse vídeo várias vezes para você entender bem o que eu estou falando. E se você tem depressão, se você tem algum problema emocional, se você realmente está comprometido em melhorar, a hipnose médica pode te ajudar. Para mais informações, entre em contato com a gente. Abaixo desse vídeo tem as nossas informações de contato. E eu quero saber o que você achou desse vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. E dá uma curtida no vídeo e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais. Hipnose Médica BR. Mude sua mente, mude sua vida.